Boa noite a todos. Eu fui convidada para falar algumas palavras daquilo que eu me lembrava, né? Que eu me lembro dos 30 e tantos anos atrás, que fica meio difícil, né? Tanto tempo. 40 anos. 40 anos, meu Deus. E como a memória é muito seletiva, a gente lembra certas coisas e outras coisas a gente não lembra. Nem a gente sabe por que a gente esquece certas coisas e por que a gente lembra outras. Então, agora eu me encontro num momento em que eu não tenho nem ajuda de um papel, de uma carta, de uma correspondência, nada, porque eu estou provisoriamente morando num hotel, tenho que me justificar que tudo que eu vou falar é apenas de lembrança, porque se a gente guarda, e tenho mania de guardar as coisas, e eu tenho toda a correspondência com a memória, o início do curso, mas nada está comigo agora, está tudo na Metropolitana em caixotes. Então, vou me limitar apenas àquilo que a minha memória selecionou. E às vezes a gente não sabe se ela selecionou o mais importante ou selecionou o menos importante, mas não está no nosso domínio. É uma coisa que foge completamente de nós, o que nós guardamos. Todos nós guardamos coisas, mas sem saber por quê. Por que nós guardamos algumas e esquecemos outras? Então eu vou tentar me lembrar quando eu fui para Portugal, uma bolsa de estudos pela Gulbenkian, e fiquei lá um ano trabalhando na Torre do Tombo, e foi aí que eu comecei a descobrir um manancial de documentos sobre judeus convertidos e a instituição que os perseguiu durante 300 anos, a Inquisição. Quando eu comecei a trabalhar com esses documentos, eu fiquei tão empolgada, e naquele tempo a gente tem que lembrar, não havia estudos inquisitoriais, nem nos Estados Unidos, nem na Europa e nem em Israel, em nenhum lugar do mundo. E na década de 40, Paulo Prado e Capistrano de Abreu, historiadores brasileiros, publicaram alguns documentos que foram os primeiros. Eles encontraram, Eduardo Prado pesquisou, Van Hagen também pesquisou alguma coisa. E eles, então, na década de 40, o Paulo Prado iniciou uma coleção muito bonita chamada Para Melhor Se Conhecer o Brasil. E publicou alguns documentos sobre a Inquisição e os cristãos novos. Depois, eu não sei porquê, o assunto entrou em esquecimento, ninguém mais falou no assunto. Passaram-se uns 20 anos, e mais de 20 anos, em 1965, eu com essa bolsa fui para Portugal. Mas antes disso eu tinha passado por Israel, porque só havia um especialista em história dos marranos naquele tempo, que eu tinha notícias, que vivia em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele trabalhava em pesquisa sobre o sefaradim da Espanha, nada de Portugal, da Espanha. Eu fui a Israel em 1963, e aí comecei os meus estudos na Universidade de Jerusalém com ele. Depois, em 65, eu fui para Portugal, fui buscar os documentos. Eu fiquei tão empolgada que quando veio um professor de Jerusalém, que passou em Lisboa, eu contei a ele o que eu estava descobrindo. Era uma coisa que me surpreendeu de tal maneira, milhares e milhares de pastas, de caixas, um depósito de 300 anos, manuscritos, né? Escreviam tanto, imagine como eles escreviam, se cada processo tinha 1000 páginas. Então, quando eu comecei a encontrar aquilo, eu fiquei tão empolgada, contei para esse professor de Jerusalém, que passou por Lisboa, que era até um chilir também, que veio levantar fundos para, não sei para que lá, para Israel, e ele era professor também, depois foi professor emérito da Universidade de Jerusalém, Shimon Bergman, um grande professor. E aí eu contei para ele, e ele também ficou tão entusiasmado com essas descobertas, que ele comunicou a Nova York, a Memorial Foundation, o diretor da Memorial Foundation, que era amigo dele, e contou que em Portugal
havia essa quantidade enorme de documentos sobre história judaica que os judeus não conheciam. E foi muito interessante porque o diretor da memória, claro, descobrir um capítulo ignorado da história judaica desperta curiosidade, né? Que história é essa? E o diretor da Memorial Foundation, e aí então entra o lápis da minha memória, que era um homem interessantíssimo, e um homem culto, um homem realmente que me impressionou muito e cujo nome a minha memória não guardou. Ele era diretor da Memorial Foundation for Jewish Culture. E é fácil, eu guardo tudo. E como eu tenho cadernetas antigas de 20, 30, 40 anos, eu vou achar o nome dele. Mas é que agora, no momento, eu não tenho nada comigo, então não pude nem lembrar do nome dele. E aí, então, ele ficou tão empolgado com a história que esse professor de Jerusalém contou-lhe sobre o que existia na Torre do Tombo, que ele mandou um professor da Rutgers University, que era o chefe do Departamento de Estudos Judaicos da Universidade de Rutgers, que tem um dos mais importantes departamentos de estudos judaicos dos Estados Unidos, professor Leon Feldman. E aí mandou o professor Leon Feldman encontrar comigo em Lisboa para saber o que era isso que tinha lá. Que descoberta era essa de milhares e milhares de documentos sobre história judaica que nós não conhecemos? Aí o professor encontrou comigo em Lisboa, ficou empolgadíssimo, voltou para Nova York e aí me mandou um convite para eu dar um curso de um semestre na Rutgers University. Aí eu fui para lá um ano depois e num jantar em casa dele, ele convidou o diretor da Memorial Foundation e o diretor conversando comigo naquele jantar. Ele começou a perguntar, porque ele já, nessa altura já murmuravam sobre o assunto, em Israel também. E aí ele ficou também tão empolgado com as notícias dessa documentação inédita, desconhecida sobre história judaica, me convidou para ir ao escritório dele em Nova York, me lembro que eu fui, encontrei com ele, conversamos longamente, e nesse momento eu disse a ele que no Brasil não havia nada de estudos judaicos. Havia um ou outro interessado, né, pessoas, que eu não me lembro o nome agora, que escreviam ou se interessavam, mas não havia nem um curso regular, nem nada que transmitisse às novas gerações conhecimentos sobre a história judaica. Ele ficou muito interessado, conversamos longamente, encontramos diversas vezes, e ele então propôs um projeto que a Memorial Foundation financiaria 5 anos um centro de estudos judaicos no Brasil, em São Paulo, na Universidade de São Paulo. E depois de 5 anos, nós nos gerenciaríamos por nós mesmos. Mas durante 5 anos, a Memorial pagaria todas as nossas despesas. Bom, eu voltei entusiasmada, depois que acabou o meu semestre, voltei para o Brasil, e a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião, o Dr. Alfred Hirschberg, saudoso Alfred Hirschberg, que tanto se empenhou também por esse centro, e o Dr. Pincus, Fritz Pincus, que era professor de hebraico nas Letras Orientais, não é? E convidei a Rivka Berezin e convidei o Jacob Ginsburg. Não sei se o Ratner estava nessas primeiras reuniões, e nós fizemos os primeiros projetos de como construir um centro de estudos judaicos na universidade. Foi assim que ele nasceu indiretamente, com toda essa rede aí de pessoas que se comunicaram, e foi assim que nasceu a ideia de criar um centro de estudos judaicos. Agora, eu tenho que dizer também que foi no ano de 1969 que eu dei o primeiro curso sobre cristãos novos no Brasil e a Inquisição. Esse curso teve uma repercussão muito grande, muitos alunos, eu não lembro o nome deles, me lembro de uma, da Paulina Führer, me lembro da Fanny Kohn,
mas outros nomes eu não lembro, talvez a Rivka lembre, mas tive muitos alunos, e fiz uma conferência na CIP, tinha mais de 600 pessoas ouvindo, eu me lembro que essa notícia de que os judeus convertidos tiveram um papel tão grande na formação do Brasil e contando a história da perseguição, que aqui ninguém sabia disso, foi um impacto tão grande naquele momento. Hoje vocês não podem imaginar, porque hoje o assunto está mais do que vulgarizado, né? Mas naquele tempo foi assim, eu me lembro, na CIP tinha mais de 600 pessoas, o Alfred Hirschberg que preparou aquela conferência, não sei se você foi também, Rivka, naquela conferência na CIP, e aí, aliás, se pegarmos a crônica israelita, que era o jornal editado pelo Alfredo, vamos encontrar tudo isso. E naquele tempo, nós trabalhávamos no American Jewish Committee. Eu fazia parte da diretoria da revista Comentário. Era o Celso Laffer, o Pernide do Rio, era um grupo, e a revista publicou assuntos interessantíssimos daquela época. Então, começou, assim, uma efervescência de interesse pela história judaica. E os judeus daqui também começaram a despertar, principalmente quando souberam que esses convertidos têm relação com a história do Brasil, que era uma coisa que também só conheciam algumas pessoas que tinham lido Paulo Prado, o resto ninguém conhecia, ninguém sabia. Então, em 1969, eu acho que isto que é importante de ficar registrado. O Centro de Estudos Judaicos foi o pioneiro na divulgação, no ensino, ou na introdução no seu currículo, os estudos inquisitoriais e os estudos do marranismo. Foi o Centro de Estudos Judaicos, o primeiro órgão no Brasil, mas agora é muito importante também lembrar que não foi só no Brasil, porque eu acho que foi o primeiro pioneiro nesses estudos no mundo. Porque nessa época, eu me lembro, eu fui a várias universidades, eu fui professora em 4 universidades americanas, fui no Austin, Texas, fui na Rutgers, fui na Brown e outras universidades. Nenhuma tinha estudos sefaradis. Não existia sefaradis. Hoje, estudos sefaradis é uma das mais importantes matérias da Columbia University. Mas isso não existia em 1969. Nenhuma universidade americana e nem europeia que eu conheça. Portanto, eu acho, pode ser que houvesse esses estudos em algum convento ou algum mosteiro, uma escola religiosa, mas em universidade laica, nem Yale, nem Princeton, nem Harvard, nenhuma tinha estudos sefaradis. E eu me lembro que eu encontrei o professor Salo Baron várias vezes em Nova York, pois ele publicou os 18 volumes de História Judaica, onde toda a parte da Península Ibérica, ele usou os meus trabalhos, e foi ele também que se interessou muitíssimo, ele era professor de História Judaica, não de História Sefaradi, mas ele se interessou muitíssimo, e depois o discípulo dele, o Yerushalmi, esse é que começou a desenvolver estudos sobre o marranismo, mas tudo depois de 70. Depois dessa divulgação, depois de nós tornarmos conhecida essa matéria, é que Yerushalmi, que hoje na Colômbia é o professor de História Sefaradi, escreveu aquele livro From Spanish Court to Italian Ghetto e outros livros, e agora é o grande especialista também em marranismo. Bom, hoje não preciso dizer, mas as principais universidades do mundo, as grandes universidades já têm estudos sefaradi. Quando tem esse departamento de estudos judaicos, Harvard também tem, professor Cooperman também tem Harvard. Quando eles têm estudos judaicos, eles já têm história sefaradi. Já entra a história sefaradi. Então, essa história sefaradi parece que ela assim, foi descoberta realmente nessa década. Agora, é claro que tanto Dubnow como aquele outro historiador judeu, um dos maiores historiadores judeus, Gretz, Dubnow e outros historiadores, tem capítulos sobre isso, viu? Tem, mas ficava lá, nos 10, 12 volumes dele.
Ninguém sabia, né? Agora, eles também não tinham... Agora, outra coisa interessante, Cecil Roth, que eu encontrei em Lisboa, foi um pioneiro nesses estudos. E o Cecil Roth escreveu, naquela época, já tinha escrito História dos Marranos, que é um livro que até hoje tem uma validez e é bastante importante para esses estudos. Então, tinha, assim, algumas coisas esparsas, mas um estudo mesmo, um estudo programado, com um projeto, como o Centro de Estudo Judaico desenvolveu, não havia.